Olá, meu nome é Aline e eu faço parte da segunda fase do projeto de iniciação científica Sistemas de Monitoramento de Parâmetros Ambientais para Biotérios. O projeto foi orientado pelo professor Allan Kardec e teve auxílio dos coautores Samuel de Magalhães e Júlia Maia. Bom, o que é um biotério? Um biotério é um local com ambiente controlado onde os animais são conservados para que sejam utilizados em experimentos científicos, seguindo todos os critérios e princípios éticos. As condições de ambiente e alojamento dos biotérios precisam ser minuciosamente controlados para garantir o bem-estar e a saúde dos animais ali presentes, e também para não prejudicar a saúde dos profissionais que ali trabalham. As variáveis principais a serem analisadas durante todas as etapas do projeto são a temperatura, o ruído, a taxa de amônia, a umidade e a luminosidade. Na etapa anterior a esta, foram construídos 2 módulos para cada sala do biotério, sendo um emissor e um receptor. O módulo emissor lê os parâmetros ambientais e transmite esses dados via rádio para o módulo receptor, no qual estará conectado ao computador no escritório do biotério, onde se encontra instalado o sistema supervisório. Na etapa atual, o objetivo principal é adaptar esse projeto existente para que o monitoramento seja feito de forma remota e que ele possa ser realizado por meio de qualquer dispositivo conectado à internet. E para que isso fosse possível, foi necessário substituir o Arduino Nano, que fazia o controle do tratamento, envio e recebimento de dados dos sensores, pelo módulo Wi-Fi ESP8266 Node MCU, que é uma plataforma open source que possui um conversor USB serial integrado para a troca de informações entre o computador e o módulo. Diferentemente do Arduino, esse módulo possui apenas uma entrada analógica e, por essa razão, os testes de conexão foram feitos utilizando apenas os sensores de umidade, temperatura e luminosidade. Como estamos lidando com um sistema de monitoramento, onde é essencial a constante vigilância de dados, onde se uma variável extrapolar os valores pré-estabelecidos, podem causar resultados não satisfatórios nos testes dos roedores, ou até mesmo a morte deles, além de oferecer risco aos trabalhadores do laboratório, é essencial que seja possível acessar os dados em tempo real através de dispositivos que não estejam presentes apenas no laboratório. Tendo isso em mente, foi desenvolvida uma página web para acesso a esses dados em tempo real. Para criar essa página na web, é importante entender os conceitos de front-end e back-end. O front-end é a interface que é apresentada para o usuário, contendo gráficos, botões, menus, etc. E as linguagens usadas para seu desenvolvimento foram o HTML, CSS e o JavaScript. Já o back-end não interfere na parte visual, mas sim no que acontece por trás do que é mostrado para o usuário. Ou seja, ele é o servidor que fornece os dados solicitados por alguma interação no front-end, como formulários e barras de pesquisas. As linguagens utilizadas no back-end foram o PHP e o JavaScript. Devido à pandemia, algumas adaptações no processo precisaram ser feitas. Não foi possível fazer a placa de circuito impresso para o uso do ESP8266 no lugar do Arduino Nano, pois o acesso aos laboratórios estava restrito. Então, os testes de conexão do módulo com a página web foram realizados com o auxílio de uma protoboard, como mostra na figura. Uma das vantagens da utilização do ESP8266 para adaptação de projetos feitos no Arduino é que ambos usam a mesma plataforma de desenvolvimento que a própria IDE do Arduino. Com o ESP conectado à rede Wi-Fi, os dados lidos pelos sensores, no caso a temperatura, umidade e luminosidade, são enviados diretamente para a página web, que salva os dados no banco de dados da UFOP. E após eles serem salvos, eles são exibidos na página, de modo que, para que não fique muito poluído e com muita informação, é feita uma média de todos os dados lidos nas últimas 2 horas, os quais são exibidos em uma tabela e um gráfico para cada variável. Apesar das limitações mencionadas anteriormente, a conexão do ESP8266 com a rede Wi-Fi foi um sucesso, e foi possível visualizar os dados enviados tanto na página web quanto no banco de dados. Na página, pode-se observar os dados em gráficos para cada variável ambiental e em uma tabela de dados. Além disso, é possível acessar o histórico de dados, onde todos os dados de determinado período de tempo são exibidos na tela.
Como planejamentos futuros, visamos desenvolver a placa de circuito impresso para o uso do ESP8266, levando em consideração a necessidade do uso de uma placa de expansão de pinos analógicos do mesmo. Junto a ela, será necessária a modelagem 3D das caixinhas para que os sensores e a placa fiquem protegidos. Além disso, será necessário incluir as medições dos sensores de amônia e ruído nesse projeto, após ser adicionado à placa de expansão de pinos.